Bom dia, meu nome é Matheus, eu sou aluno da matéria de Química Orgânica 2 da UFPB, curso de Biotecnologia, ministrado pelo professor Luiz César Rodrigues. Vou falar um pouco sobre reações de óxido, oxidação e redução. Bom, as reações de oxidação e redução formam a terceira das classes principais das reações químicas. Elas são extraordinariamente versáteis e muito eficientes. Muitas reações comuns, como a combustão e a corrosão e a fotossíntese e a extração de metais e minérios, parecem completamente diferentes. Mas ao examinar a nível molecular, você pode ver que elas têm um único tipo de processo. A oxidação e a redução, elas são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química, que é a transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominado de reação óxido-redução, ou redox. A oxidação ocorre quando a espécie química perde elétrons para outra, ficando com a carga mais positiva. Isso é, o seu NOx, ou seja, o número de oxidação dela vai aumentar. A redução, por outro lado, é o ganho de elétrons de uma espécie química e, consequentemente, ela vai ter a diminuição do NOx. Visto que os átomos e os íons de certas substâncias só sofrem a redução porque outra espécie química reagente perdeu elétrons, no caso, sofrendo a oxidação. Esses átomos ou íons, eles são chamados de agentes oxidantes, porque foram eles que causaram a oxidação da outra substância. Bom, ao contrário também é verdadeiro. A espécie química que oxidou causou a redução da outra, por isso ela é denominada de agente redutor. Bom, considerando um exemplo no slide, a gente consegue ver que ocorre uma oxidação e uma redução, e essas reações ocorrem simultaneamente. Quando é colocado uma lâmina de zinco em uma solução de sulfato de cobre, a gente pode notar que, com o passar do tempo, essa solução vai ficando incolor e vai formando uma camada avermelhada sobre essa lâmina. Isso acontece porque a cor azul da solução, que era originada pelos íons de cobre, elas estavam dissolvidas. Daí esses íons ganham elétrons e isso vai sofrer redução e transformar em um cobre metálico. Esse cobre formado vai se depositar na lâmina. Enquanto isso, o zinco da lâmina ele perdeu elétrons para o cobre, que vai se transformar em íons de zinco, ou seja, ele sofreu a redução. A reação global da óxido-redução ela pode ser expressa pela oxidação, que é a perda de elétrons, redução, que é o ganho de elétrons, sobre a reação global da óxido e redução. O nome oxidação veio de fato de antigamente se pensava que toda reação desse tipo ela só ocorria somente pela presença de oxigênio. Bom, nesse exemplo, quando estão na presença de agentes oxidantes, como permanganato de potássio ou dicromonato de potássio, os álcools vão reagir com oxigênio, formando compostos que podem ser aldeídos, ácidos carboxílicos ou cetonas, dependendo do tipo de álcool que ele estiver reagindo. Essas são reações orgânicas de oxidação, e no exemplo abaixo a oxidação de um álcool secundário, o propanol, com a formação de uma cetona. Mas, no entanto, mais tarde, depois, outras reações de oxidação que não envolvem o oxigênio, elas foram descobertas. Um exemplo estudado em química orgânica é a reação de redução entre um aldeído e o hidrogênio, que tem a formação de um álcool primário.
como é mostrado aqui no slide a seguir. Essa reação ela envolve o ganho de hidrogênio e a não perda do oxigênio. Bom, ao examinar outras reações, a gente consegue ver que, em primeiro lugar, a reação entre o magnésio e o oxigênio, que produz o óxido de carbono, essa reação é usada geralmente em fogos de artifício para produzir faíscas brancas. Ela também é usada em menos situações em munição traçadora, né? Aquele que você vê durante a noite em clarão. A reação entre o magnésio e o oxigênio é um exemplo clássico da reação de oxidação, que no sentido original do termo ela significa reação com oxigênio, né? Durante a reação, os átomos de magnésio, que estão sólidos nesse momento, eles perdem elétrons para formar íons de magnésio. E os átomos de oxigênio molecular, eles ganham elétrons para formar íons de oxigênio. Uma reação semelhante acontece quando o magnésio reage com cloro para produzir cloreto de magnésio. Com o padrão de reação, como o padrão de reação mesmo, faz sentido você interpretar que a segunda reação, como a oxidação de magnésio, embora o oxigênio não seja envolvido. Nos dois casos há o aspecto comum da perda de elétrons do magnésio e também a transferência para outro reagente. A transferência de elétrons de uma espécie para outra é conhecida como uma etapa essencial na oxidação. Os químicos geralmente definem isso como oxidação como a perda de elétrons, considerando as espécies para as quais os elétrons migram, né? Podendo reconhecer a perda de elétrons observando o aumento de cada carga de uma espécie. Nesse exemplo, a gente pode ver que o íon brometo é oxidado no bromo pelo gás cloro. Inicialmente, o nome da redução se referia à extração de um metal de um seu óxido, comumente pela reação de hidrogênio, carbono, monóxido de carbono. Um exemplo é a redução do óxido de ferro pelo monóxido de carbono na produção de aço. Nessa reação, um óxido do elemento se converte em um elemento livre, o oposto da oxidação. Já na redução, o óxido de ferro e os íons de ferro eles vão ser convertidos em átomos de ferro com carga zero. E ao ganhar esses elétrons, eles vão neutralizar as cargas positivas. Bom, o número de oxidação é um número fixado de acordo com as regras que vão se mostrar a seguir. O estado de oxidação é a condição real de uma espécie com um dado número de oxidação. Então, um elemento tem certo número de oxidação e está no estado de oxidação correspondente. Por exemplo, o magnésio está no estado de oxidação mais 2 do magnésio. Nesse estado, o magnésio vai ter uma oxidação mais 2. Aí, como faz a atribuição desses números de oxidação? Para atribuir o número de oxidação a um elemento, a gente tem duas regras simples. Que o número de oxidação de um elemento não combinado com outros elementos é zero. E também outra regra é a soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie é igual à sua carga total. Na prática, a gente pode ver que o número de oxidação de hidrogênio é mais 1, quando combinado com não metais, e menos 1 quando combinado com metais. Os números de oxidação dos elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica são iguais ao número do seu grupo. Outra regra prática também é que o número de oxidação dos halogênios é menos 1, a menos que esse halogênio esteja em uma combinação com oxigênio ou outro halogênio mais alto. O número de oxidação do flúor é menos 1 em todos os seus compostos. Já a outra regra é que o número de oxidação do oxigênio é menos 2 na maioria de seus compostos. As exceções são quando os compostos de hidrogênio e em certos metais, como peróxidos, superóxidos e ozonetos. Bom, a espécie que provoca a oxidação em uma redução de redox, ela é chamada, como anteriormente foi descrito, ela é chamada de agente oxidante ou simplesmente oxidante.
Ao agir, o oxidante aceita elétrons liberados pelas espécies que se oxidam. Em outras palavras, o oxidante contém um elemento no qual o número de oxidação diminui. O oxidante, em uma reação de redox, é uma espécie que é reduzida. Por exemplo, o oxigênio remove elétrons do magnésio e como o oxigênio aceita esses elétrons, o seu número de oxidação diminui de 0 para 2. De 0 para menos 2. O oxigênio é importante O oxigênio, nesse caso, vai ser o oxidante. Né? A espécie que produz a redução é chamada de agente redutor, ou simplesmente o redutor. O redutor fornece elétrons para que a espécie que ela está sendo reduzida perda elétrons. Isso é, o redutor ela vai conter um elemento no qual o número de oxidação aumenta. O agente redutor é uma reação de redox, é a espécie que vai ser oxidada. Já falando um pouco sobre o balanceamento das equações em redox simples, como os elétrons não podem ser perdidos nem criados em uma reação química, todos esses elétrons perdidos pela espécie que está sendo oxidada vão se transferir para a espécie que está sendo reduzida. Logo, essa carga total dos reagentes deve ser igual à carga total dos produtos. Assim, ao balancear a equação química da reação redox, a gente vai ter também que balancear as cargas e os átomos. Como no exemplo aqui, a equação iônica simplificada da oxidação metal do cobre e dos íons cobre, pelo íon prata. Né? À primeira vista, a equação parece estar balanceada porque o número de átomos de cada espécie é igual dos dois lados. Porém, o átomo de cobre ele perdeu 2 elétrons e o átomo de prata ganhou só 1. Para balancear os elétrons, é preciso balancear a carga e escrever a reação cobre mais 2 pratas no meio aquoso vai ser cobre mais 2 pratas sólidos. O balanceamento das equações seguem alguns e também métodos. Os métodos de balanceamento da semi-reação é um processo que envolve escrever as equações balanceadas separadas por processo de oxidação e de redução. São chamadas justamente as semi-reações. Uma semi-reação descreve a parte de oxidação da reação e uma segunda semi-reação descreve a parte de redução. A equação para a reação global é a soma das duas. Bom, e a tendência é que os elétrons a tendência que tem os elétrons de se transferir em uma reação química, ela depende das espécies envolvidas na sua concentração. Quando o processo é espontâneo, a redução e a oxidação elas vão ocorrer em regiões fisicamente separadas. A reação ela pode produzir trabalho e forçar os elétrons a percorrer um circuito externo. Uma reação de oxirredução pode ser balanceada dividindo-se em reação em duas semi-reações. Uma para a oxidação e a outra para a redução. E uma semi-reação é uma equação química balanceada que inclui elétrons.